Você já chegou ao final do dia completamente exausta, sem ter feito uma única coisa que realmente importava? Não é preguiça, não é falta de disciplina, é porque você passou o dia inteiro no modo reativo. Pensa comigo. Você acorda, pega o celular e em menos de 30 segundos já está respondendo ao mundo. Quando você finalmente senta para fazer o que importa, estudar, planejar, criar, o saldo já está zerado. E a ciência confirma isso. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que levamos, em média, 23 minutos para recuperar o foco total depois de uma única interrupção. Agora multiplica esse número pela quantidade de vezes que você checou o celular só hoje de manhã. O resultado é assustador. As grandes plataformas digitais são construídas por engenheiros cujo único objetivo é fazer você gastar mais tempo dentro delas. Tudo é projetado para acionar o circuito de recompensa do seu cérebro, o mesmo mecanismo que cria dependência. Você não está perdendo tempo por acaso. Você está sendo guiada a perdê-lo. Mas aqui está o que ninguém te conta. Existe uma forma de tornar o foco automático, sem depender de força de vontade. Eu chamo isso de minha caixa de ferramentas mental, e ela mudou completamente a forma como eu opero. Eu parei de lutar contra as distrações e comecei a projetar o meu ambiente, porque a verdade é essa: a força de vontade é um recurso finito. Você não pode confiar nela todos os dias. O que você pode fazer é arquitetar a sua rotina para que o foco aconteça quase automaticamente. Minha caixa tem 4 chaves mestras. A chave de ignição, manhã intencional. Eu não começo o dia reagindo ao mundo. Minha primeira hora é sagrada, sem telas, sem notificações, sem redes sociais. Uso esse tempo para definir a minha intenção. Qual é a uma coisa que, se eu fizer hoje, vai fazer esse dia valer a pena? Parece simples, mas pensa assim. Um avião que sai de São Paulo para Nova York, com apenas 1 grau de desvio na rota, chega no Atlântico em vez de Nova York. Pequenas definições no início do dia mudam completamente o destino. O escudo de frequência. Ambiente limpo. Foco exige silêncio visual e auditivo. Antes de qualquer sessão de trabalho profundo, eu limpo a mesa. Nada além do que preciso para aquela tarefa. E uso o som como barreira. Brown noise, ou frequências alfa. O cérebro aprende por condicionamento. Se esse som está tocando, o celular não existe. Isso tem nome na neurociência. Âncora contextual. Você associa um estímulo a um estado mental. E com o tempo, basta o estímulo para o estado aparecer. É o mesmo mecanismo que faz seu estômago roncar quando você cheira churrasco. Só que aqui, você usa a favor da produtividade. Ritual de entrada. Eu não espero a vontade de trabalhar aparecer. Ela raramente aparece sozinha. O que eu faço é criar um ritual de entrada. Café, uma playlist específica ou 3 respirações profundas com os olhos fechados. É o gatilho que diz ao meu sistema nervoso: agora nós produzimos. Os atletas de elite fazem isso antes de cada competição. O tenista que quica a bola 3 vezes antes de sacar. A ginasta que fecha os olhos por 10 segundos antes de entrar no solo. Não é superstição. É programação intencional do sistema nervoso. Agora você sabe qual é a ferramenta mais perigosa dessa caixa? Aquela que a maioria usa completamente errado e acaba destruindo toda a rotina que levou semanas para construir. Eu vou te mostrar agora. O lazer estratégico. Essa ferramenta é o descanso ativo. E ela é perigosa porque parece óbvia, mas quase ninguém aplica direito. O erro mais comum: achar que descansar é rolar o feed do TikTok no sofá. Isso não é descanso, é anestesia mental. Você está trocando o cansaço de pensar pelo cansaço de consumir. E quando percebe, se sente mais vazia do que antes. O descanso real tem uma função biológica. Durante ele, o cérebro consolida memórias, processa emoções e restaura os recursos cognitivos que você gastou. É o chamado modo padrão, aquele estado em que você deixa a mente vagar e de repente surgem as melhores ideias no banho, na caminhada, olhando pela janela. Para mim, descanso real é caminhar sem fone de ouvido e prestar atenção no que está ao redor. Tomar um banho longo sem resolver problemas mentalmente. Preparar uma refeição com calma, no silêncio. Ler um livro físico por prazer. Tem um motivo pelo qual os CEOs e atletas de alto desempenho falam tanto em recuperação. Eles entenderam que produtividade não é sobre trabalhar mais horas, é sobre recuperar melhor. Você não vai correr uma maratona amanhã se não dormiu bem e não se hidratou. O cérebro funciona da mesma forma. Quando você aprende a descansar de verdade, volta para a próxima sessão com o dobro da clareza. É o segredo que os 1% praticam e raramente compartilham. Mas nada disso vai durar se você não dominar o último passo: a regra do não negociável. A arquitetura de intenção só se sustenta com uma coisa: o seu não negociável. Pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, onde absolutamente nada te tira do seu objetivo. Nem reunião urgente, nem story engraçado, nem só 1 minutinho. Esse bloco é blindado.
Pode ser para estudar algo que vai te colocar em outro nível financeiro, para planejar a semana com clareza, para investir no seu desenvolvimento, seja lendo, meditando ou criando algo. E aqui entra o princípio mais poderoso da mudança de comportamento. Facilite o que te eleva, dificulte o que te atrasa. Se o celular é seu maior inimigo, deixa ele em outro cômodo durante esse bloco. Não só no silencioso, em outro cômodo. Se o livro é sua maior alavanca, deixe ele aberto na mesinha de cabeceira, na página em que você parou. O ambiente que você constrói decide quem você se torna. Lembra da economia da atenção? Você pode jogar esse jogo ao contrário. Em vez de deixar o mundo decidir onde vai o seu foco, você decide. Você arquiteta. O seu tempo é o seu capital mais valioso. Cada minuto que você investe em quem não te retorna nada é um minuto que você retirou do seu futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra intenção. Quero ver quem tá pronto para arquitetar a própria vida. Não se esqueça de deixar seu like e curtir os outros vídeos do canal. Eu sou a Kira, e a sua evolução começa no próximo clique. Espero você no próximo vídeo.